Se tem uma coisa que acaba com o emocional de qualquer um, é lidar com pessoas imaturas. Porque pessoas imaturas, elas têm como padrão se vitimizar muito. Então você tem que estar sempre pisando em ovos, você acaba virando o responsável emocional por aquela pessoa, tem que estar ali sempre ensinando o básico pra ela, sabe? Sempre tudo é mais difícil. Então aquela pessoa acaba sendo um peso na vida da gente. Então a melhor coisa é identificar os sinais que essas pessoas dão pra gente antes de deixar elas entrarem na nossa vida. Pode ser amigo, pode ser relacionamento. Se você perceber algum desses sinais que eu vou falar agora, já é o suficiente para você prestar mais atenção e não deixar essa pessoa entrar tanto na sua vida, não entrar tanto na sua intimidade. Agora eu vou te falar 5 sinais de uma pessoa emocionalmente imatura. O primeiro grande sinal é aquela pessoa que evita assumir responsabilidade. Isso é uma coisa que é muito fácil de você identificar, mesmo no início de uma relação. Percebe só como que essa pessoa conta do antigo relacionamento dela. Por que acabou esse relacionamento? Ela só põe a culpa no outro? Como é que ela conta os conflitos familiares que ela teve? Se a pessoa sempre tá culpando alguém pelos problemas que aconteceram na vida dela, o relacionamento acabou, mas não foi culpa dela. Problema com a família, mas não é culpa dela. Problema no trabalho, mas não é culpa dela. Tá endividado, mas ela não tem culpa. É um grande sinal que essa pessoa não assume responsabilidade. E a chance dessa pessoa vir culpar você no futuro de alguma coisa é muito grande. Mesmo que você não esteja se envolvendo no contexto amoroso, é só um amigo que você está conhecendo, mas essa pessoa tem como padrão sempre culpar os outros pelo fracasso da vida delas, é só questão de tempo dela culpar você. O segundo sinal de uma pessoa imatura é aquele ser humano que precisa de atenção o tempo todo. É aquela pessoa que você tem que tomar muito cuidado. Se você demorar um pouco a responder mensagem, já vem um textão. Ela tá sempre magoada, ela não entende seu momento. Tem que estar sempre sendo validado o tempo todo. Quanto que ela é legal, quanto que ela é boa, quanto que ela não sei o quê. Esse tipo de pessoa que sempre quer validação o tempo todo, que fica sentido se você não falar isso, falar aquilo. Geralmente são pessoas que têm um vazio interno que ela tá sempre tentando se preencher no outro. Então ela precisa que você esteja sempre validando ela, falando bem dela, as qualidades dela. E quando você não faz isso, você acaba sendo uma pessoa ruim e tudo mais. E o problema é que isso é extremamente cansativo, né? Porque o elogio pro outro tem que ser algo genuíno. Agora, a partir do momento que você tem que estar sempre atento a qualquer movimentação da pessoa para ficar validando ela o tempo todo, isso vai te cansando. Isso acontece muito no contexto de amizade, pessoas carentes, precisam ser validadas o tempo todo, sempre pedindo a mensagem, né? Precisando que a pessoa dê um amparo para ela e não sei o quê. Mas também em relacionamento. E o terceiro sinal que é importantíssimo, e eu lhe digo com toda a segurança, que se essa pessoa tem esse padrão de comportamento, você pode pular fora, que você vai se machucar, é certeza, que é o ser humano que foge de conversas difíceis. Quando você aprofunda a relação com a pessoa, é normal que conflitos vão acontecendo. Isso pode ser em amizade, em relacionamento. O normal das relações é ter algum tipo de atrito. E como é que a gente resolve esses atritos? Com conversas. E conversas muitas das vezes complicadas, né? Da gente expor coisas que desagradaram a gente, da gente ouvir também aquilo que desagradou o outro, ter uma maturidade de conversar. E as relações, elas se tornam saudáveis à medida que a gente consegue desenvolver conversas difíceis. Agora, aquela pessoa que foge de conversas difíceis é uma pessoa que não tem a capacidade de segurar uma relação. Então, geralmente, essa pessoa, ela age assim, quando ela sabe que ela pisou na bola pra alguma coisa, ela começa a te evitar. Ela some, ela não manda mensagem, ela demora a te responder, ela fica muito ocupada do nada, tudo isso pra evitar um contato com você. Ou quando você entra numa conversa difícil, ela começa a querer falar de outras coisas, ela não te dá ouvidos, ela não quer ter essa conversa difícil. Porque ter conversas difíceis, falar sobre sentimento, falar sobre coisas que te incomodam, enfim, sabe, falar de coisas que machucam a gente, requer uma maturidade que poucas pessoas têm. A maioria das pessoas, elas não agem assim, é por isso aí que a gente vê aí agora essa modinha do ghosting, que é aquela pessoa que some do nada, porque as pessoas não querem ter conversas difíceis, elas não sabem conversar. Então, se você identificar isso, que a pessoa agiu assim com você, ou ela está agindo assim com outra pessoa, você pode esperar que ela também vai fazer isso com você. Então, a melhor coisa é você botar ali o pé no freio, ir devagar. O quarto sinal de uma pessoa imatura é aquele ser humano que não tem empatia, que não sabe se colocar no lugar do outro. Tudo que ele faz é pensando nele. A visão dele de mundo é sempre pensando somente nele. Ele esquece que existe um todo, que existe outras pessoas, que ele tem que levar em consideração. Não, ele só pensa nele o tempo todo. Ele sempre age em cima daquilo que é melhor para ele. Geralmente são pessoas que distorcem situações para que as coisas fluam da melhor maneira para ela. Ela sempre tende a interpretar
enxergar as coisas por um ponto de vista distorcido. E às vezes é na maldade? Sim, às vezes é na maldade, e às vezes não é na maldade. Às vezes a pessoa tá tão acostumada a viver de acordo com as suas próprias vontades que a cabeça dela sempre interpreta as coisas de uma forma distorcida. O exemplo clássico que essa imaturidade se mostra presente é dentro de relacionamento. A pessoa é casada na divisão de tarefas domésticas. Então, fulano, você vai lavar a louça todo dia, eu faço a comida todo dia. Um exemplo, né? E tá, tudo bem, a divisão é assim das tarefas. Mas aí, poxa, teve um dia que a pessoa que era responsável por lavar a louça não tá legal. E aí, numa situação saudável, o que se faz? Não, então eu vou fazer comida e vou lavar a louça. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Uma pessoa imatura não vai lavar a louça vai ficar lá, porque era a sua obrigação lavar, por que você não lavou? Porque na cabeça dela não é justo que ela tem que fazer comida e ainda lavar a louça. Então são coisas assim pequenas que vão desgastar toda a relação, que vai te cansando, que vai te magoando. Esse exemplo da louça aí é um exemplo bem besta mesmo, mas isso pode acontecer de várias situações diferentes, né? Uma pessoa que não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro não vai ser um bom amigo, não vai ser um bom companheiro. Em algum momento essa pessoa vai te machucar, vai te magoar muito. Então toma cuidado. O quinto sinal de uma pessoa imatura é a pessoa que se vitimiza o tempo todo. Isso é o clássico da imaturidade. Geralmente é aquela pessoa que tem a visão que o mundo é muito injusto e ela é uma coitada que sempre sofre. Além dela culpar os outros pela situação ruim que ela se encontra, ela se põe no lugar de vítima mesmo, de coitada, ó céus, ó terra, não posso fazer nada, tudo me acontece, tudo de ruim, não sei o quê. E aí, quando você vai tentar animar esse ser humano e falar, não, fulano, olha, é assim, assado, comigo também já aconteceu isso, mas sabe, você tem isso aqui. Então, eles sempre conseguem inverter a situação e botar que o outro só conseguiu passar pelo que ele passou porque ele teve isso, teve aquilo, sabe? Então, assim, é uma situação muito complicada. É um ser humano que sempre se põe no lugar de vítima, isso vai te cansando. E geralmente esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que te suga muito. É da parte emocional até mesmo da parte financeira. Aquela pessoa que tá sempre se endividando porque ela não pensa em nada. E aí dá um problema grande, aí ela recorre a você, tá sempre te pedindo dinheiro, te pedindo. Aí na hora que você recusa a emprestar, você vira um monstro. Uma coisa é a gente passar por um problema na nossa vida. Normal, todo mundo passa. Um problema que precisa de ajuda mesmo, né? Às vezes uma ajuda financeira, às vezes um apoio emocional, né? Alguém que foi mandado embora, alguém que terminou um casamento, poxa, seu amigo você vai ajudar. Agora, outra situação é aquela pessoa que está sempre em sofrimento, que está sempre se colocando no lugar de vítima. E essas pessoas só agem dessa forma porque elas entendem que sempre vai ter alguém para resolver o problema delas. Sempre vai ter alguém mais forte do que elas, com mais dinheiro do que elas, com mais inteligência do que elas, que vai ali resolver a vida delas, porque elas são umas coitadas que não podem. E muitas das vezes elas sabem que elas podem muito mais sim, elas só estão ali na zona de conforto mesmo, deixando que os otários resolvam os problemas delas. Eu quero deixar muito claro aqui nesse vídeo que a imaturidade emocional, ela não tem a ver com idade. Então, aquela pessoa tem mais idade, isso aqui, não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com o estudo acadêmico da pessoa também. Tem pessoas aí que são formadas, tem graduação, pós-graduação, que são muito imaturas emocionalmente. Não tem nada a ver nem com a idade, nem com essa parte da formação. Tem a ver com a forma com que essa pessoa levou os problemas da vida dela até hoje, com a criação que ela teve. Tem várias situações que vão somar ali para aquela pessoa ser imatura ou não. O que a gente precisa entender é que, às vezes, a melhor forma de ajudar uma pessoa imatura é deixando ela se virar sozinha. Porque assim os problemas da vida vão lapidando ela, sabe? Ela vai se ferrando aqui, ela vai sofrendo ali, e ela vai aprendendo a tomar a rédea da vida dela, aprendendo a encarar a vida de outra forma. Enquanto ela tiver alguém de se descarregar emocionalmente, para resolver o problema dela e tudo mais, ela nunca vai amadurecer. Então, às vezes, a gente ajuda mesmo se afastando, né? E é importante também frisar que o amor próprio, ele também tem a ver com a gente escolher bem as pessoas que entram na nossa vida. Então, se você tá nesse processo de se amar mais, de querer evoluir emocionalmente, ter mais inteligência emocional, essas coisas todas, é importante você ter esse filtro desde o início com as pessoas, de você ir percebendo as pequenas atitudes, pequenas conversas, pra você ver se realmente vai querer ter um relacionamento com aquela pessoa, ou uma amizade, sabe? Que vai lá pra dentro da sua casa. Então, pensa bem, observa essas coisas, porque o amor próprio, ele também é isso. A gente aprender a dizer não pras pessoas, não deixar esse tipo de gente entrar na nossa vida, porque são pessoas que depois que entra, bagunça tudo. E aí, meu amigo, vai a terapia pra você resolver isso, porque essas pessoas têm uma capacidade de bagunçar o emocional de qualquer um. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva aqui nesse canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.